Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai apresentar o trabalho de inglês e a gente vai falar sobre os tempos verbais. Os participantes são a Amanda, a Bruna, o Danilo, eu e o Gabriel Yuri. Bom, e de começo a gente vai falar sobre o Simple Present. O Simple Present é o que está acontecendo no momento, é o presente simples. E o que a gente observa para saber se uma frase está no presente, no passado ou no futuro? A gente observa o verbo, gente. No presente simples é bem simples porque a gente vai fazer um acréscimo de s, es ou is na terceira pessoa do singular, para he, she ou it. Nas demais pessoas a gente não acrescenta nada, o verbo fica da maneira como ele está, no infinitivo, né? E fica do mesmo jeito. Só para he, she, it que a gente faz esse acréscimo. Esse acréscimo tem uma regra. A regra para ES a gente acrescenta naqueles verbos que são terminados em O, X, Z, SS, SH ou CH. E ES a gente acrescenta naqueles verbos terminados em Y precedidos de consoantes. Ou seja, antes do Y tem uma consoante ali. E S nos demais verbos. Ou seja, não terminou com essas letrinhas ali, nem com Y precedido de consoante, a gente coloca só o S no verbo. Um exemplo ali que eu coloquei é he goes, perdoa a pronúncia, a gente perdoa a pronúncia, ele vai. He, a gente vai ter que conjugar o verbo. Go, terminou em O, então a gente acrescenta S. She, também é da terceira pessoa, do singular. A gente tem que conjugar, então o verbo try, ele termina com Y, é precedido de uma consoante. Antes do Y tem um R, uma consoante, então a gente tira o Y e acrescenta o IS. O verbo one, ele não segue nenhuma dessas regras ali, então a gente só acrescenta o S. Lembrando que é só para as terceiras pessoas do singular. Na negativa e para fazer perguntas é bem simples, a gente usa o do ou does. O does a gente usa para he, she, it, e o do a gente usa para as demais pessoas e não acrescenta nada no verbo, porque o auxiliar ele já faz essa função de conjugar o verbo. Por exemplo, ali na negativa, eu coloquei ali uma frase. She does not cry. Ela não chora. É muito interessante porque eu fui pesquisar essa frase e tem até uma música dela. É uma informação bem importante para vocês. E uma pergunta, a gente coloca o do ou does na frente e faz a pergunta. Do you run? Você correu? Se fosse, tipo, para uma terceira pessoa do singular, ia ser does he run? Ela correu? Então é bem simples, gente. O presente simples é bem facinho. Agora o past simple. O simple past, ele é bem utilizado para explicar aquelas coisas que aconteceram no passado. Que aconteceu e pronto, acabou, ficou lá no passado. O que eu falei há uns minutos atrás ficou no passado. Então é isso, gente, que aconteceu e terminou. Os verbos, e como eu disse, é muito importante para a gente saber se a frase está no passado, no presente e no futuro, olhar o verbo. E para passar para o passado, tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que a gente acrescenta o ed. Tá, o verbo lá acrescentou o ed. Por exemplo, ali o verbo to ask, que é o verbo perguntar, né? Ask é um verbo regular e a gente só acrescenta ed. Perguntou. O verbo call também é um verbo regular, a gente só acrescenta ed. He called you, ele ligou para você. Os verbos irregulares, aqueles que não seguem um padrão, não seguem uma regra. Como o próprio nome diz, irregular. Não tem regra. Eles mudam, eles são escritos de modo totalmente diferente. Por exemplo, o verbo to be, que é I am, né? Fica I was. Ali uma frase que eu coloquei, sorry. I was sick. Me desculpa, eu estava doente. No presente vai ficar sorry. I am sick. Eu estou doente. Então, gente, muda totalmente o verbo irregular. Mas, Gidir, como que eu sei quando um verbo é regular e quando um verbo é irregular? É por leitura, gente. É por costume, a gente vai lendo, eu não sei se tem uma tabelinha para isso, mas a gente vai lendo e vai observando aqueles verbos que são regular e irregular. Se eu não me engano, um professor uma vez no YouTube disse que tem um total de 380 e poucos verbos irregulares no inglês. Então, gente, tem que decorar e tem que ir observando nas leituras, a gente vai fazendo e a gente vai acostumando, normal. Na negativa, a gente utiliza o did mais o not.
ou a abreviação did not, para as coisas que não aconteceram no passado. O que não aconteceu no passado, a gente usa o did not. He did not say that. Ele não disse isso. Na interrogativa, para a gente perguntar alguma coisa que aconteceu no passado, a gente usa o did também. E coloca ele na frente e faz a pergunta. Did you park your car here? Você estacionou seu carro aqui? What did you expect? O que você esperava? Então é bem simples, gente. Passar do simples também é bem facinho. É só seguir as regrinhas direitinho, porque já vai ficar na cabeça uma coisa totalmente automática. E o próximo tempo verbal que a gente tem é o present continuous. O present continuous é aquela ideia de presente que está acontecendo no momento que você está falando. E se vai continuar. As coisas que estão acontecendo no exato momento que você fala. Eu estou gravando um áudio para o trabalho de inglês. Eu estou na aula de educação física. É uma coisa que está acontecendo na hora que a pessoa está falando, na hora que a pessoa está escrevendo, que está continuando. Então, para isso, a gente utiliza o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, o verbo to be. E acrescentamos o ing nos verbos. Por exemplo, o do vira doing. O study vira studying. E read vira reading. Exemplo que eu coloquei ali, I am drinking water. Eu estou bebendo água. Uma coisa que continua, uma coisa que é presente, uma coisa que é presente, mas está continuando. E tem uma regrinha ali que a gente utiliza também em verbos que terminam em E. Por exemplo, o verbo dance. A gente tira o verbo. A gente tira o E e acrescenta ing. Ali um exemplo que eu coloquei. He is dancing what is his girlfriend. Ele está dançando com a sua namorada. Em verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, dobramos a última letra e acrescentamos ing. Por exemplo, o verbo ruan. Ai, gente, perdoa a pronúncia. Ele termina em consoante, que é o R, a vogal, o U, e consoante de novo, que é o N. Então a gente dobra o N e coloca ing. É bem simples também, gente. Para a gente fazer na negativa, a gente faz a mesma coisa, só coloca o not. Negativa simplesinha. A gente faz I, é o sujeito, am é o verbo to be, not é o não, pra gente negar, e o verbo com ing, crying. Eu não estou chorando. E é bem simples, o verbo to be, not, e o verbo com ing, o verbo no gerúndio. A interrogativa é também bem simples, segue aquela mesma regrinha no verbo to be que você coloca ali no início da frase, depois o sujeito para você perguntar, e coloca o verbo no ing. Por exemplo ali, were they cleaning the house? Eles estão limpando a casa? É até engraçado isso, né, gente? Porque eles invertem a frase e nem precisa colocar interrogação. Agora no inglês a gente tem que fazer, ou no português, nós temos que fazer essa entonação, né? Eles estão limpando a casa? Agora lá não, eles falam tipo normal. Were they cleaning the house? Agora aqui não, a gente tem que fazer uma entonação diferente pra gente saber que é uma pergunta também. Acho isso muito da hora. E é isso, gente. Bom, o past continuous, ele vai ser um tempo verbal que é utilizado para poder descrever ações que estavam acontecendo em um determinado período do passado. Ele é formado pelo sujeito, mais o simple past do verbo to be, que é o was e were, mais o gerúndio do verbo principal, que é com ing. E ele vai ser utilizado para poder descrever ações, né, que aconteceram em momentos simultâneos do passado. Aí aqui a gente tem um exemplo, que é I was dancing while she sang. Eu estava dançando enquanto cantava. Então, são coisas que aconteceram simultaneamente. Enquanto ela dançava, ou no caso, enquanto eu dançava, eu cantava. Já na negativa, o past continuous, ele vai ser formado pelo acréscimo do not na frase. Então, aí a gente tem dois exemplos, que é I was not drinking tea last night. Eu não estava tomando chá na noite passada. E a outra, you were not swimming in the sea. Você não estava nadando no mar. Já na forma
interrogativa, ele vai ser formado pela alteração do verbo to be na frase. Ou seja, vai ser utilizado o as e o were, e também vai ter o gerúndio do verbo principal, que no caso é o ing. A gente tem 2 exemplos. Was I sleeping when you got home? Eu estava dormindo quando você chegou em casa. Ou seja, o sleeping, né, ele houve o acréscimo do ing. E o outro exemplo é Were you waiting for me? Você estava esperando por mim. Aí que a gente percebe que o watching houve o acréscimo do ing, né, no verbo principal. Bom, o tempo verbal past perfect, que é o passado perfeito, ele vai ser utilizado para poder descrever ações que aconteceram no passado, de uma forma mais precisa, ou seja, antes de outras ações. Tipo, ele não vai ser algo que está acontecendo, algo que está, tipo, decorrendo no passado. Não, ele aconteceu de uma forma fixa no passado. E ele é formado pelo simple past do verbo to have, que é o had, mais o particípio do verbo principal. E nele a gente também vai poder observar que os verbos, nesse caso, vão ser formados de 2 formas, né? Os regulares, que vai ter o acréscimo da partícula ed, e os irregulares, que possuem, cada um deles, eles possuem sua forma. Aí a gente tem aqui um exemplo, né? When I got home, my sister had left. Quando eu cheguei em casa, minha irmã tinha saído. E a forma negativa do past perfect vai ser formada pelo acréscimo do not. Aí a gente tem 2 exemplos. I had not read his book last week. Eu não tinha lido o livro dele semana passada. Aí a gente tem o not, né? E o outro exemplo. You had not danced before the end of the game. Você não tinha dançado antes do final do jogo. Então, aí a gente vê também, né, que tem o uso do had, no caso, e o not. E já na forma interrogativa do past perfect, ele vai ser formado pela alteração do verbo to have, que vai ficar had na frase. E vai ficar posicionado antes do sujeito. Então, tipo, ele vai vir antes do sujeito da frase, né, como foi dito. Aí tem 2 exemplos. Had they finished your work last month? Eles tinham acabado o trabalho deles mês passado? Então, tipo, o had, ele veio antes do sujeito, né, no caso deles. E had they slept before the game start? Ele tinha dormido antes do jogo começar? Aí a gente tem, né, que o had veio antes do sujeito, que no caso é ele, que é he, e Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre o passado perfeito contínuo. Ele é um tempo verbal que expressa uma ação que começou no passado e ainda não foi finalizada. Essa ação ela continua até algum tempo ou até outra ação no passado. Ele é usado para descrever uma ação passada inacabada. Ele é formado pelo verbo have ou a sua variação had, acho que é assim, conjugado no simple past, que é o passado simples, mais o verbo to be, que é o been, conjugado no passado perfeito, mais o gerúndio, que é a soma do ing do verbo principal. Na forma afirmativa, para construir as frases no passado perfeito contínuo, utilizamos o que? O sujeito mais o simple past no verbo to be, mais o passado perfeito do verbo to be, mais o verbo principal conjugado com o ing e o complemento, que daí é a continuação. Aqui a gente pode ver um exemplo. Júlia vinha estudando, aqui a conjugação had, vinha estudando, que é o verbo. Aí vem, vamos notar que o verbo ele vem com ing e aí depois o complemento, lembra? Então é o sujeito, o simple past, o verbo no o had,
Aí vem o passado perfeito contínuo, o verbo to be, depois o verbo conjugado com ing no final e o complemento. A forma negativa, ela é construída com o acréscimo do not, assim como os outros, após o verbo auxiliar to have. Então vamos lá no exemplo. Julia had, mesma coisa, not, depois o had e antes do verbo, aí o verbo conjugado e depois o acréscimo do been e depois o verbo com o ing no final e o complemento, certo? Observação, o verbo have, acho que é assim, pode aparecer na forma contraída com not, tipo had not, que tem essa forma de escrita, que ela é diferente. Forma interrogativa, para fazer perguntas. No Simple Past Continuous, o verbo auxiliar have surgiu no início da frase, antes do sujeito. É só essa diferença. Antes do sujeito, você vai colocar o had. Só isso e o ponto de interrogação no final. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o presente perfeito. Ele é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, que essas ações ainda estão acontecendo ou elas foram concluídas recentemente. Bom, eles podem ser usados para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Bom, o tempo de ações que acontecem. O already é o já, o as. Já e ainda, o ever. Já e alguma vez, o just. Há pouco, agora mesmo, o never. Nunca, o always. Sempre, o lately. Ultimamente, o often. Normalmente, o recently. Recentemente, o frequente. Frequentemente. Bom, na forma afirmativa, nós usamos o sujeito, mais o verbo auxiliar to have no simples presente, mais o verbo principal no particípio do passado e mais o complemento. Bom, já na forma negativa, é usado o sujeito, mais o verbo auxiliar to have no simples presente, mais o not, mais o verbo principal no particípio do passado, mais o complemento. Na forma interrogativa, é usado o verbo auxiliar to have no simples presente, mais o sujeito, mais o verbo principal do particípio do passado e mais o complemento. No presente contínuo é um tempo verbal que expressa ações contínuas, desde o passado até o presente. A sua forma afirmativa, ele é feito do sujeito, o verbo to have, no presente simples, o verbo to be, que está no presente perfeito, mais o verbo principal com ing e o seu complemento. Aqui temos um exemplo. Ele tem estado a trabalhar o dia todo. Ele, o sujeito, verbo had, o verbo to be, o verbo principal com ing e o seu complemento. Forma negativa, ele tem a única diferença é o not, mas é a mesma estrutura, sujeito, to have, o not, depois o to have, depois o verbo to be, depois o verbo principal conjugado com ing e o seu complemento. Ele não tem, aí vem o sujeito, o to have, o not, o verbo to be, o verbo principal e o seu complemento. A forma negativa pode ser transformada em outros, pode ser contraída com not, com have. A forma interrogativa, a única diferença vem o to have no início. Aí vem o to have no início, sujeito, aí o verbo é to be e o verbo principal com ing e o seu complemento e o ponto de interrogação. Agora eu vou estar falando sobre o futuro simples. O futuro simples é um tempo verbal que ele expressa ações futuras que vão acontecer ainda. Ele pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. No futuro simples, há 3 tipos de futuro. Temos o futuro com will, que usamos para indicar uma ideia incerta no futuro. E com will, também possui 3 tipos de formação, que na afirmativa é o sujeito mais o will, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Na negativa é o sujeito mais o will, que é o verbo auxiliar, mais o not,
mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Lembrando que o verbo auxiliar mais o not podem vir juntos, que apareceria como want. E também temos na interrogativa, que é o will, primeiro vem o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. No futuro simples também temos o futuro com o going to, que ele é usado para ações futuras que já estão planejadas. Nele também possui 3 formações, que na afirmativa ele é formado pelo sujeito, mais o verbo to be, que pode ser am, is ou are, um desses 3, mais o going to, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Na negativa, ele é formado pelo sujeito, mais o verbo to be, que pode ser am, is ou are, mais o not, mais o going to, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. E na interrogativa, que ele é formado pelo verbo to be, am, is ou are, antes, mais o sujeito, mais o going to, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. E também no futuro simples temos o futuro com o shall. Ele é como o will. Ele expressa ações futuras, mas ele é menos usado. Normalmente ele é mais usado em questões formais, em situações formais. Ele também possui 3 formações, que na afirmativa ele é formado pelo sujeito, mais o shall, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Na negativa ele é formado pelo sujeito, mais o shall, que é o verbo auxiliar, mais o not, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. E na interrogativa, que ele é formado pelo shall, o verbo auxiliar que veio antes, mais o sujeito, mais o verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. E é isso. Contínuo. Bom, ele é um tempo verbal usado para indicar ações que estarão ocorrendo no futuro. Ele vai escrever algo que acontecerá em um momento específico no futuro. Ele é normalmente usado em suposições, avisos, perguntas ou falas de algo para o futuro, planejamentos para o futuro. Nele existe 3 formações, que é afirmativa, negativa e interrogativa. Na afirmativa, ele é formado pelo sujeito, mais o futuro simples do verbo to be, que é o will be, mais o verbo principal no gerúndio, que é o verbo principal terminado com ing, mais o complemento. Na negativa, ele é formado pelo sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o will, mais o not, mais o verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio, que é o verbo principal terminado no ing, mais o complemento. E na interrogativa, ele é formado pelo verbo auxiliar will, que ele começa com o verbo auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio, que é o verbo principal terminado com ing, mais o complemento. E um exemplo de frase na afirmativa é: You will be reading in the library, que significa você estará lendo na biblioteca. Como vocês podem ver, ele começa com o sujeito, que é you, temos o futuro simples do verbo to be, que é o will be, temos o verbo principal, que é o reading, terminado com ing, e o complemento, que é o in the library. Também temos um exemplo aqui da formação na negativa, que é o sujeito, começa com o sujeito, que é you, temos o verbo auxiliar com o not, que é o will not be, o verbo principal no gerúndio, que é o reading, terminado com ing, e o complemento. E é isso, gente. Bom dia, gente. Quem vai falar aqui agora é o Gabriel Yuri. E eu vou explicar o futuro perfeito. Bom, o futuro perfeito, ele é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo no futuro. Bom, e as expressões usadas no futuro perfeito? São before, be, betime e until. Bom, o before é antes, o be é em, no e na, o betime é quando
e o until é até. Bom, a forma afirmativa do futuro perfeito é o sujeito mais o verbo auxiliar do to have no simples futuro, will have, mais o particípio passado do verbo principal e mais o complemento. Bom, e na forma negativa? Na forma negativa, usamos sujeito, mais o verbo auxiliar will, mais o not, mais o have, e mais o particípio do passado do verbo principal, e mais o complemento. Bom, já na forma interrogativa, é usado o verbo auxiliar you, mais o sujeito, mais o have, mais o particípio passado do principal e mais o complemento. Bom, foi isso, o futuro perfeito. Agora vamos lá para o futuro perfeito contínuo. Ele indica a continuação de ações que serão terminadas em determinado tempo no futuro. A forma afirmativa, seguimos o seguinte, é a seguinte estrutura: sujeito mais o have, que é o futuro, que ele é representado pelo will have ou will has, o verbo to be no passado perfeito, mais o gerúndio, que é o verbo principal conjugado com ing no final. E o complemento. Aqui tem um exemplo, o sujeito, eu, aí vem a forma do futuro, will have, o verbo to be e o verbo conjugado com ing no final e o seu complemento. Forma negativa, mesma coisa, só tem o acréscimo do not. Vamos direto ao exemplo. Sujeito, will, a forma do futuro. O not, que é negativa. Vem o verbo to be, o verbo principal com ing no final e o seu complemento. Lembrando que o not pode ser contraído e ali você pode juntar com o will, certo? E a interrogativa, por último, para fazer perguntas, o verbo auxiliar will, ele aparece no início da frase, mesma coisa. A única diferença vai ser o verbo will, ou o complemento will, que indica o futuro, e o ponto de interrogação. Então vem o will no começo, aí vem o sujeito, o have, o verbo to be, o verbo com ing no final e o seu complemento.